Na vida, a gente tem destinos que a gente pode traçar. A gente tem projetos que a gente pode definir. A gente tem alvos que é importante que a gente tenha. Só que, entre onde estamos e os nossos alvos, projetos, nós não temos a caminhada do jeito que a gente gostaria. Entre eu e o meu propósito, muitas vezes eu tenho traições, eu tenho doenças, eu tenho perdas, eu tenho mudança da economia, eu tenho aumento do insumo da minha empresa, que a minha empresa usa para produzir alguma coisa, eu tenho um divórcio, eu tenho um filho passando por dificuldade, eu tenho um desemprego. Ou seja, nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas não a maneira de chegar lá. Tem gente que nem está escolhendo o destino da viagem, e aí é pior ainda, porque não sabe nem para onde quer ir. Ah, não, eu quero ter dinheiro, aí eu quero paz, aí eu quero alegria. Tá, o que é paz e alegria para você? O que é ter dinheiro para você? O quanto você precisa? Você precisa saber aonde você quer chegar. Agora, muitas vezes nós planejamos uma coisa e elas acontecem de forma totalmente diferente do que a gente planejou. A gente não planeja ir daqui para o nosso alvo, passando por algumas tempestades. Não, a gente queria ir em bonança. Mas a vida não é como a gente gostaria. Paulo tinha que ir para Roma. Deus queria que Paulo fosse para Roma. Paulo estava preso em Cesareia, injustamente acusado de estar afrontando a religião judaica. Ele não estava afrontando coisa nenhuma, ele simplesmente estava dizendo que o Messias prometido pelos profetas já havia vindo, e o nome dele era Jesus, e ele curava, ele ensinava, ele libertava, e ele era o Filho de Deus. Mas os judeus viram isso como uma afronta e queriam a morte do Paulo. E por conta disso, o Paulo estava preso injustamente em Cesareia. Ele apelou a César. Quando ele apela a César, ele agora tem que ser julgado lá na sede do Império Romano, Roma. Mas o Espírito Santo de Deus queria que ele fosse para Roma, porque lá Paulo teria uma outra influência sobre todo o Império Romano. Lá ele poderia disseminar a visão cristã para todo o Império Romano. Deus tinha projeto, Deus tinha propósito. O destino de Paulo era Roma. O problema é que essa viagem passou por tempestade. Tempestade com risco de vida. E às vezes as tempestades da nossa vida é com risco de casamento, é com risco de falência, é com risco de um filho morrer, é com risco. E o Paulo, vivendo essa experiência que não é uma ficção, é uma realidade, ele nos apresenta princípios incríveis, para que a gente seja levado pelo Espírito, para onde o Espírito quer nos levar. Mas para a gente ter sabedoria, porque a caminhada para onde o Espírito quer nos levar, tem situações difíceis da gente lidar. Como lidar com essas situações inoportunas, indesejáveis, desprezíveis ao nosso critério? Como lidar com isso tudo e seguir o direcionamento que o Espírito quer nos dar? Essa é a grande lição de Paulo nesse texto. Para o Espírito direcionar sua vida, primeiro, aceite ajuda sem vaidades. Aceite ajuda sem vaidades. No versículo 3, nós vemos assim: no dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, que era o centurião,
num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quem ajudou Paulo aqui? O homem que garantia a sua prisão injusta. Quem ajudou Paulo aqui? Júlio. Quem é Júlio? O centurião. O homem que coordena o aprisionamento de Paulo para entregá-lo lá em Roma. O homem que mantém uma injustiça, que cumpre o seu papel de manter uma injustiça. E é esse homem que fala para Paulo: olha, nós estamos aqui na cidade, se você quiser ir até os seus amigos aí, para você pegar um sabonete, para você pegar uma toalha, para você comer alguma coisa boa, porque a comida aqui no barco é tenebrosa. Se você quiser ir lá para suprir a sua necessidade, eu mando um soldado com você, você vai lá, não tem problema não. Quem ajudou foi alguém que não era o mais provável de ajudá-lo. Agora, Paulo, quando vai aos seus amigos, fala: gente, tem um sabão aí, que eu vou ter que tomar banho no barco lá, e está brabo. Vocês têm uma toalha aí? Vocês têm uma coisa gostosa para comer aí? Paulo, que era um homem respeitado, que era um homem honrado, Paulo que era um poliglota, Paulo que era um teólogo, Paulo que era o grande propagador do evangelho, nesse momento, ele revela a situação tenebrosa que vive, pedindo ajuda para as suas, diz o texto, necessidades.